Irmão, não seja alguém que tire conclusões precipitadas, ok? E nós vemos isso, eu não vou citar agora as passagens bíblicas, onde aparece centenas e milhares de passagens com o número 7, com o número 12, mas entenda que Satanás, ele é imitador, ele tem uma obsessão em ser Deus. Então tudo que Deus faz, Satanás imita. Eu vou lhe dar apenas um exemplo, tá bom? O que muitas pessoas não estão comentando. O Papa renunciou diante das atribuições que a Igreja Católica diz que o Papa tem. Uma delas é a infalibilidade. Meus irmãos, a infalibilidade nada mais é do que uma imitação barata da vida de Cristo, que foi uma vida vivida sem pecado. Então, eles, desejando que o seu representante máximo, o vigário de Cristo, o substituto de Cristo, o Papa, o pai espiritual, entre aspas, da cristandade, Satanás visando que ele seja um fiel representante de Cristo, dizem que ele tem essa atribuição, que foi colocada agora em xeque, porque como é que pode o Papa ser infalível e renunciar? Não é verdade? Bom, voltando ao tabuleiro de xadrez. No dia 11 de fevereiro de 2013, um dia após começar o ano da serpente pelo calendário chinês. Se você não sabe, a civilização chinesa, diferente de todas as outras que se perderam ao longo do tempo, a continuidade das suas origens, a civilização chinesa, ela pode ser rastreada desde a Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas, ok? E a civilização chinesa diz que o ano da serpente começou agora, no dia 10 de fevereiro de 2013. Um dia após, no dia 11 de fevereiro, Satanás, ele mexeu a sua principal peça nesse grande tabuleiro de xadrez que é o nosso planeta. E ele mexeu não com qualquer peça, ele mexeu com o rei. Ok? E outra coisa que eu quero falar para você, meu irmão, é que entre Satanás e o papado não existe intermediário. Vamos abrir lá em Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 2. Vamos ler. Apocalipse 13, versículo 2. A besta que vi, a besta, meus irmãos, é o papado, ok? Luiz, por que a besta é um papado? Em primeiro lugar, você precisa entender que é a própria Bíblia que tem que revelar os seus símbolos, ok? Nós vamos abordar isso mais na frente. Mas por que o papado é a besta? O papado é uma imitação barata de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único ser no universo que pode acumular duas funções: a autoridade civil e a autoridade espiritual. É o único ser. Não existe nenhum outro ser no universo que possa assumir essa função. É por isso que o papado é algo bestial, porque ele assume não somente a autoridade civil, como ele assume a autoridade espiritual. E eu vou deixar duas dicas rápidas para você identificar, aqui mesmo em Apocalipse 13, por que o papado ele é besta, ele é algo bestial, ok? Lembrando que animal em profecia, como está em Daniel 7, 23, é reino. Então o papado também representa o reino do Vaticano. Mas vamos ver propriamente aqui, no exercício da função papal, por que é bestial e é uma contrafação de Cristo. Versículo 4. Apocalipse 13,
versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta. Ponto. A besta, ela é adorada. É um ser espiritual. Aqui nós já eliminamos 99,99% de probabilidade da besta ou do anticristo ser o Obama, o Bill Gates ou qualquer outro ser. Ok? A besta é uma entidade espiritual. Agora, vamos lá no versículo 7. Apocalipse 13, versículo 7. Está escrito: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Repetindo, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Autoridade civil, autoridade para reger pessoas. Então, o papado é besta, é bestial aos olhos de Deus, porque está usurpando o lugar de Cristo. Lembram de Melquisedeque, que é uma simbologia para Cristo? Ele era sacerdote e rei de Salém, que veio se tornar Jerusalém. Lembram? Pois é, o Papa, ele é adorado, é uma entidade espiritual e ele tem autoridade civil sobre cada tribo, língua, nação e povo. Ok? Lá em Zacarias, vamos abrir em Zacarias, bem rapidinho, porque não é o tema da nossa mensagem, mas eu não posso deixar de mencionar, tá bom? Eu vou mencionar o versículo e vamos ler rapidamente. Zacarias capítulo 6, versículo 13, na segunda parte do versículo, para ganharmos tempo. Bom, vamos ler o versículo todo. Ele mesmo, para que possamos identificar o Filho de Deus, ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Assentar-se-á no seu trono, regerá todo o universo, autoridade sobre todas as criaturas, autoridade sobre todos os seres criados. Ok? Além de se sentar no trono e ter autoridade, continuando, e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Ficou claro? Que ofícios? A autoridade civil, primeiro ofício. Segundo ofício, a autoridade espiritual. Só Cristo pode exercer essa função. É por isso que o papado é chamado de pontífices máximos, que eram o mesmo título que tinha o imperador romano. A ponte suprema entre os homens e Deus. Nós vemos aí a contrafação, porque apenas Cristo pode ser o sumo sacerdote. Apenas Cristo é a ponte suprema, é o único mediador entre Deus e os homens. Ok? Bom, mas através de nós entendermos que não tem intermediário entre o dragão, como nós lemos lá em Apocalipse 13, versículo 2, nós vimos que não tem intermediário entre o dragão e a besta. Ok? A besta não deve satisfação a ninguém. A besta, o papado, só deve satisfação ao dragão, que, como está em Apocalipse 12, versículo 9, é Satanás. Então, meus irmãos, não fique achando que é a maçonaria que está tirando o Bento XVI, que são os Illuminati que está tirando o Bento XVI, ok? Não seja ingênuo.
Tira isso da sua mente. Nós já eliminamos, com esse versículo, 90% das teorias conspiratórias, porque o Daniel Stulin já saiu falando que é a maçonaria que está tirando o Papa, que está impondo, o Alex Jones já está falando que é sociedade secreta, são os Bilderberg. Meu irmão, não tem intermediário entre o Papa e Satanás, ok? O Papa é o rei, é o principal instrumento, é a principal peça do dragão, tá bom? Então cuidado com as mentiras ocultas. Nós vamos falar das mentiras ocultistas, das mentiras ocultas, porque verdade oculta, alguma coisa está errada. A luz não combina com as trevas, mas, bom, nós vamos comentar isso mais no final, tá bom? Bom, aí você vai me perguntar, mas Luiz, como que eu posso identificar quem está falando a verdade e quem está mentindo? Porque apenas nessa semana já surgiram coisas mirabolantes. Mirabolantes, meu irmão. Desde falar que João Paulo II tem um filho e é ele que vai ser eleito Papa. Como que ele pode ser eleito Papa se nem cardeal ele é, meu irmão? Se ele realmente fosse o filho de João Paulo II, que já foi identificado que isso é uma farsa, nós vamos comentar a respeito disso. Até falar que vai ser um ET. Estão surgindo coisas absurdas. E aí você vai me perguntar, tudo bem, mas como que eu vou identificar quem está falando a verdade e quem está mentindo? Meu irmão, nós temos que ver para quem que o Apocalipse foi endereçado. Vamos abrir lá em Apocalipse 1, versículo 1. Vamos ler. Você vai saber para quem que o Apocalipse foi endereçado. Está escrito, revelação, Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Para quem que o Apocalipse é endereçado? Para os servos. Servos de quem? Servos de Jesus Cristo e do seu Pai. E quem são os servos? Os servos são aqueles que obedecem. Você conhece algum servo que não obedece? Não existe, não é verdade? Continuando. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Ok? Ao seu servo João. E no versículo 2 diz, o qual o servo João, o apóstolo João, atestou, presta atenção, atestou a palavra de Deus, ok? Uma pessoa. E o testemunho de Jesus Cristo, uma outra pessoa. Duas pessoas, ok? Ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. A tudo quanto viu. Tudo que foi mostrado a João, tudo que foi revelado ao servo João, ele atestou como sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. E aí você vai me perguntar, mas o que é a palavra de Deus? O que é o testemunho de Jesus? Meu irmão, aí mesmo no Apocalipse, você vai descobrir o que é, ok? Vamos abrir aí em Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse 12, versículo 17. Está escrito, irou-se o dragão. Por que o dragão, Satanás, irou-se? O próprio versículo vai revelar. Irou-se o dragão contra a mulher. Sabemos que mulher é uma simbologia, é uma analogia para a igreja de Cristo, ok? E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da sua descendência? Quem é o povo de Deus nos últimos dias? Quem é? Vamos permitir
que a própria palavra de Deus revele. Está escrito: os que guardam os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, e tem o testemunho de Jesus.